Olá, eu sou Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá, vamos lá? Hoje nós vamos falar de uma cidade bucólica, uma cidade bonitinha aqui na fronteirinha de São Paulo com o Rio de Janeiro. Nós vamos falar da cidade de Paraty. Vamos lá? No século XVI, quando os primeiros europeus chegaram então à região de Paraty, ela já era habitada por uma tribo tupi dos tamoios. Nos primeiros anos do século XVI, os portugueses já conheciam ali uma trilha aberta então pelos Guaianás, a trilha dos Goianás, ligando então a praia de Paraty ao Vale do Paraíba. Ali, então, no pé da Serra do Mar e ainda subida ali para o Vale do Paraíba. O primeiro registro escrito sobre essa região de Paraty está num livro de um mercenário alemão, o Hans Staden, que escreveu História Verdadeira e Descrição de um País Selvagem. Olha aí, 1557, que narra, então, a estadia dele por quase um ano, aí nas aldeias dos Tupinambás, nas regiões de Paraty, nas regiões de Angra dos Reis. Vamos lá? Embora alguns autores pretendam que essa fundação de Paraty remonte à primeira metade do século XVI, quando então da passagem da expedição do Martim Afonso de Souza, a primeira notícia que se tem desse povoado é da passagem então da expedição do Martim Correia de Sá, 1597. À época, a região encontrava compreendida ali na capitania ainda de São Vicente, ainda não pertencia a Rio de Janeiro. Olha só que interessante. O núcleo de povoamento europeu iniciou ali no morro situado à margem do rio Perequê-Açu, depois o Morro da Vila Velha, hoje Morro do Forte. A primeira construção de que se tem notícia é de uma capela, a Capela de São Roque. Então, o padroeiro da povoação, ali na encosta do morro, e assim ficou. O aldeamento dos Guaianás localizava ali na beira-mar. E aí, então, em 1636, a dona, então, Maria Jacombe de Melo, fez uma doação de uma sesmaria, na área situada ali entre o rio Perequê, Açu e o Patiba, atual Mateus Nunes, né? E a instalação, então, de um povoado ali, e uma nova capela, a Nossa Senhora dos Remédios. Essa sesmaria, então, correspondia a uma região ali onde está hoje o centro histórico da cidade de Paraty, né? A partir de 1664, várias comunidades se registraram entre moradores, visando então tomar o povoado, torná-lo então independente da vizinha ali, Angra dos Reis, e que veio a ocorrer então em 1670, como fruto de uma revolta, liderada então por um senhor chamado Domingos Gonçalves de Abreu, vindo então o povoado a ser então colocado como vila. Naquele ano, a comunidade foi reconhecida por Afonso V de Portugal e, por carta régia, então, ratificou, dando o nome de Vila de Nossa Senhora dos Remédios de Paraty. Está aí, Paraty. Com a descoberta do ouro na região das Minas Gerais, a dinâmica de Paraty ganhou um novo impulso. Em 1702, 1703, o governador da capitania do Rio de Janeiro determinava então que as mercadorias somente poderiam ingressar na colônia a partir da cidade do Rio de Janeiro, para então tomar o rumo a Paraty.
de onde então seguiriam para as Minas Gerais, aquilo que a gente chama de Caminho do Ouro, ou então chama de Estrada Real, que está muito ligada, então, depois ao processo da Inconfidência Mineira. Então, olha quanta história que a gente pode contar por aí, né? Bem, a partir aí, então, da proibição do transporte de ouro pela estrada de Paraty, ali em 1710, né, fez com que os habitantes se rebelassem. A medida foi primeiro revogada, depois foi reestabelecida, e o fato da abertura do chamado Caminho Novo, então Caminho Real Novo, que ia direto ao Rio de Janeiro, fez com que houvesse uma consequente diminuição do movimento muito grande ali da Vila de Paraty. A partir ali do século XVII, um incremento com a vinda da cana-de-açúcar e a produção de aguardente. No século XVIII, o número de engenhos já chegava perto de 250 e 150 destilarias, e a atividade era tão grande que o sinônimo para cachaça passou a ser Paraty. E a produção artesanal que vem até os dias de hoje. Você consegue tomar uma boa cachaça em Paraty. Para burlar a proibição do tráfico de escravos, decretada então pelo regente Diogo Feijó, o desembarque de africanos também passou a ser feito em Paraty, para então rotas alternativas que então ia pelos caminhos antigos do ouro e chegava então ao Vale do Paraíba, onde então era distribuído esses escravos ali na área de São Paulo, na plantação do café. É isso aí, um lugar, suas histórias. E hoje a gente escutou a história de Paraty. Na quarta-feira a gente fala sobre ruas, na sexta-feira a gente fala sobre cidades. E a gente volta para conversar com vocês semana que vem. Até lá!